Oh, agora estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite, galera. Vambora chegando. Boa noite, boa noite. Vamos lá, boa noite, boa noite. Deixa eu só mandar aqui. Vambora. Boa noite. Sejam bem-vindos aí. Bora! Boa noite, sejam bem-vindos, vocês que estão assistindo essa transmissão. Prestem atenção, nessa aula nós vamos falar como fazer com aquele marido que só conversa com você querendo fazer amor. Como é que faz essa parada? Como é que resolve isso? Como, né, resolver esse negócio definitivamente? Então vamos lá, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olá, boa noite. Tamo começando. Cadê nossa musiquinha? Bora. Botou música de novo. Boa noite, olá. Oi, Marlúcia. Seja bem-vindos e boa noite. Todos, muito boa noite. Tamo começando agora. Boa noite, olá. Olá. Boa noite, gente. Sejam bem-vindas. Ah, tá. Deixa eu colocar o tema aqui. Boa noite, Lídia. Ó, o tema de hoje é o seguinte. Vamos lá, boa noite. O tema de hoje é o seguinte. Boa noite, Mari. Boa noite, galera. Estamos começando agora. Boa noite. Chama todo mundo aí, vambora. Já vamos começar. Boa noite, olá. É o seguinte, eu vou botar o tema aqui agora. É o seguinte, hoje, sobre o que a gente vai conversar, meu povo? Eu não sei se você sabe, você que está chegando por aí. Eu não sei se você sabe sobre o que a gente vai conversar. Deixa eu até botar o tema aqui para ficar interessante. O que vai pegar? O tema tá muito legal, muito legal. Como fazer... Olá, oi Cal, tudo bom? Boa noite, querida. Tá começando agora. Bora. Galera, é o seguinte, clica no aviãozinho aí, quem chegou também, manda para umas 10 pessoas que a gente já vai começar. Como fazer quando o marido só conversa quando quer. Esse é o ponto central. Deixa eu publicar aqui, vamos lá, fixar, pronto. É o seguinte, é sobre isso que a gente vai conversar. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, e é sobre isso que a gente vai conversar. Como fazer quando o marido, sabe aquela situação que o marido só conversa, o marido só se torna carinhoso, só é afetivo quando está interessado em fazer amor? Já passou por isso? Já acontece isso na sua relação? Né? Galera, é o seguinte, clica aí no aviãozinho e manda para umas 10 pessoas aí, vamos conversar aqui, vambora? Clica aí, manda para umas 10 pessoas aí, clica no aviãozinho, manda pra galera e bora conversar, vamos trocar essa ideia, tá? É o seguinte, tem muita gente que reclama, e por que esse assunto é importante? Por que isso é importante, galera? A maioria das mulheres vão concordar comigo aí que na realidade essa é uma reclamação comum. Muita gente chega aqui no nosso Instagram, nas nossas redes, pessoas que a gente atende, no WhatsApp, enfim, muita gente, e fala assim, olha, meu marido, ele só é carinhoso comigo, ele só conversa comigo quando realmente ele está interessado em fazer amor, quando é pra gente ir pra cama juntos, né, quando é pra fazer sexo. Geralmente ele fica mais, ele conversa, ele fica mais afetivo, enfim, ele me trata melhor, só quando está interessado em fazer sexo. E nos demais momentos, né? E como assim? E não é raro as mulheres se sentirem, por exemplo, usadas ou apenas como um objeto sexual. É muito comum isso acontecer. O que está por trás disso? O que passa na cabeça do sujeito, né? Passa na cabeça do homem. Por que isso é assim? Tá certo? É assim mesmo? Tem que ser assim? Pode ser diferente? A pergunta é, o que fazer para ser diferente? O que fazer para mudar essa parada? O que fazer para ter conversas em outros momentos? O que fazer para ser afetivo em outros momentos? O que fazer para ter uma interação, ter aproximação, ter, sabe, essa amálgama, né? Essa massa? O que fazer para o relacionamento realmente ser bacana? E aí sim, os encontros sexuais não ser um peso, né? Não ser uma coisa horrorosa. Então é sobre isso que a gente vai conversar, a gente vai começar a partir de agora. Então vambora lá então.
Se você acabou de chegar por aí, manda, clica nesse aviãozinho, manda pra uma galera aí, manda pra uma galera toda sua aí. Vambora e vamos à conversa agora, beleza? Manda aí pra umas 10 pessoas e vambora conversar. Vambora, vamos lá. Seguinte, meu povo, é muito comum, por que geralmente os homens têm mais... A Tiara tá aqui do meu lado também, ela já vem conversar com vocês agora, tá? Dá um oi, Tica. Oi, galera. Boa noite. É o seguinte, por que é muito comum os homens serem menos afetuosos? Por que é muito comum os homens serem mais brabos, mais xureque, né? O homem ser mais... ele ser mais objetivo, ele é um pouco mais bruto, ele é um pouco mais... Geralmente, homens, no geral, 90% dos homens são assim. Sabe por quê? Porque quando é pequeno, o homem ele não tem um vocabulário emocional. O homem não é treinado para lidar com os afetos. O homem mesmo, tá? Na relação. Não tô dizendo aqui a espécie humana, não. No geral, a gente tem baixa inteligência emocional, mas geralmente as mulheres ainda são mais sensíveis. Os homens, eles são mais objetivos, tá? Sejam bem-vindos. Todo mundo tá chegando aí, galera. Os homens não têm, então, portanto, um repertório emocional. Pode tirar a música, por favor, agora, a partir de agora. Então presta atenção aí, vocês que estão chegando. O homem, geralmente, ele não tem um repertório, ele não tem um repertório emocional. Ele não é dado ao mundo dos afetos. O homem não consegue ter a capacidade de abstração, isso. Abstração poética. É mais ou menos isso. Por exemplo, a mulher ela é mais poética, né? A mulher é mais afetiva. Geralmente ela é mais poética. O homem, ele não é treinado. Ele é treinado para lidar com o que ele vê. Então, desde pequeno, o homem não tem uma robustez emocional de maneira frequente. Então, ele não tem um repertório emocional. É comum ele não ter uma linguagem emocional para lidar com os afetos, para lidar com a frustração, para lidar com a angústia, com a dor. Mais do que só não ter, normalmente os homens eles são educados para não pensar e a pensar que qualquer movimento nesse sentido é uma forma de duvidar, é uma fraqueza. É uma forma de duvidar da masculinidade dele. Então, qualquer tipo de movimento do homem em direção a uma subjetivação, em direções a trabalhar mais esse lado emocional, infelizmente, ainda hoje eu acredito que nós vamos ter talvez uma outra geração aí nas próximas décadas. Mas ainda hoje o que a gente vê da maioria dos adultos é isso. É muito difícil para o homem fazer essa transposição, porque foi muito trabalhado, né, para ele durante a criação dessa questão de que esse mundo interno, esse mundo dos afetos, esse mundo da sensibilidade cabe e pertence apenas às mulheres, né? Ao universo feminino. Então, já que o homem é desprovido dessa parada, e na cabeça dele, né, o que interessa realmente é objetivo, é material, é o que eu vejo. Então presta atenção, olha só, isso é uma questão desde cedo, desde a idade tenra, tá? Sejam todos bem-vindos, boa noite, galera, estão chegando aí. Sejam muito bem-vindos todo mundo. E é o seguinte, eu quero te convidar a clicar no aviãozinho aí, galera. Clica no aviãozinho e manda para umas 10 pessoas essa live, tá? Clica aí quem chegou, manda para umas 10 pessoas. Eu sei que às vezes é chato você receber isso, mas manda pra galera que você sabe que precisa disso, certo? Tem gente aí que precisa escutar o que a gente vai falar. Essa conversa, esses poucos minutos aqui, pode salvar relacionamento, pode provocar aí, sabe, um estímulo e te colocar na direção de realmente reconfigurar e reconstruir sua vida amorosa. Então é o seguinte, basicamente, como a gente falou, já que o homem não é treinado para isso, já que o homem de maneira geral, ele é educado, né, geralmente, ao que ele vê, então o homem é muito tátil, a parada dele é tátil, a parada dele é muito mais visual, objetiva, prática. Exatamente. Então, assim, sensorialmente tem a ver com aquilo que ele vê. Então o cara ele olha, ele se estimula pela visão, isso é ponto, né? Esse é o ponto. E aí, o que acontece? Vamos lá. Já que aí chega esse homem pro casamento. Esse cara casou, ele chega pro casamento. E aí, como é que ele dá com os afetos? Presta atenção. E por que a gente está falando sobre sexualidade também, sobre sexo especificamente? Porque uma das evidências, se a sua vida sexual no casamento, se a vida sexual não tá boa, significa que seu casamento não tá bom.
não é normal. A não ser que tenha uma doença ou coisa do tipo. Mesmo assim não tá bom. Não e tá às vezes bom. você esconde, por exemplo, às vezes tem uma doença, você esconde, você não fala, você não busca ajuda. Mas o fato é o seguinte, a vida sexual é um termômetro e medidor, sim, da qualidade do casal. Então, se você não tá fazendo sexo, ou se faz pouco, ou se é ruim pra caramba, isso é medidor da qualidade da vida do casal, da qualidade da conjugalidade. A Valzinha tá falando que travou, mas talvez seja o seu só, tá, querida? Pode ser só o seu aí, tá bom? Dá uma olhadinha. Dá uma olhada na internet. Se continuar travado, nos avise, por favor, querida. Tá bom? Qualquer coisa, se travar muito, você sai e volta de novo, entra de novo, tá? Então é o seguinte, bem, basicamente esse é um dos pontos centrais. Foi mal aí. Esse é um dos pontos centrais que rege, então, a qualidade da conjugalidade. Pô, William, mas como assim? Então, qual que é a frequência ideal de fazer sexo pro casal, né? Alguma coisa entre 2 vezes por semana e 2 vezes por ano? Ou 3 vezes por semana e 3 vezes por ano? Não tem a ver muito mais com a frequência. Tem a ver o seguinte, olha, se não estão fazendo, ou se você tem alguma reclamação para fazer, porque realmente mostra que alguma coisa não tá legal. E aí, adicionalmente a isso, é muito comum as mulheres falarem, né, Tica? Chega aqui falando sobre isso. As mulheres chegam reclamando e falando sobre isso. Ah, ele só é carinhoso quando ele tá a fim de fazer amor. Ou, quando ele quer fazer amor, ele fica mais sensível, ele fica mais gentil, enfim, né? Aí ele conversa, ou então ele beija na boca. Não é assim, de maneira recorrente. E por que isso acontece? A gente já começou a explicar e aí só evoluindo um pouco mais. O homem, como eu falei, ele é estimulado por aquilo que ele vê. E no universo, imagina um homem que cresceu, então, um adolescente que cresceu encharcado, cabeça e coração de pornografia. O cara leva pra relação, pra vida afetiva dele, e ele acha que a maneira de estimular, a maneira de lidar, de ir pra cama, basta, na realidade, cumprir, a fantasia tá aqui na cabeça, entende? E aí o que ele vê? Ele vê imediatamente, ele tá excitado e ele já vai pro jogo, ele vai correndo pro jogo, porque ele acha que a mulher vai responder da mesma forma. Porque nas fantasias eróticas da pornografia como é que acontece? Assim, né? Como é que acontece, né? O cara chega, encosta ali, excitado, e aí a mulher já tá pegando fogo. Encosta o pinto, né, na mulher e o bicho pega. Só que assim, a vida real não é assim. E essa trilogia, né, pro homem, o que encanta o homem é a trilogia lá, peito, bunda e vagina. Basicamente, é uma trilogia realmente que faz o cara, né, meu Deus, despertar, faz ele ficar excitado, só que o time que ele precisa construir, o que seu marido precisa saber, e talvez ele não saiba ainda, o que seu marido precisa saber, galera, é que basicamente ele precisa envolver você no processo, ele precisa trazer você para dentro da fantasia. A fantasia tá só na cabeça dele. Só que essa fantasia, primeiro, lógico, a da pornografia precisa se deixar só lá, mas ele precisa trazer você para dentro dessa fantasia. Você precisa ser avisada, você precisa construir, você precisa ser sugada, você precisa ser capturada, você precisa ser seduzida na realidade. Tá? Então, sim, é o homem que vai em busca da caça, é o homem que tem que ir. Essa coisa não é a mulher que vai ter que seduzir o homem, não é a mulher que vai ter que, meu Deus, claro que você pode e deve se tornar mais interessante. É claro e lógico que você deve e é absolutamente desejado que você se torne uma mulher muito mais atraente, desejada, bonita, né? Bem cuidada, cheirosa, enfim, que cuide do corpo, da linguagem, da vida, enfim, que se torne mais atrativa. Porque aí entra um ponto, entra uma outra questão. Se vocês só conversam quando vai ter relacionamento sexual, significa que esse pilar no casamento há muito tempo se foi. Então não tem conversa? Não tem mais distração, não tem mais diversão, não tem boas risadas, não tem conversas, né, sobre outras questões, não tem outros momentos, vocês não se beijam em outros momentos, vocês não conversam em outros momentos, vocês não se olham no olho em outro momento, não se abraçam em outros momentos. Uai, como assim? Né? Isso vai acontecer. A comunicação tá frágil, tá ruim pra caramba. E se a comunicação tá ruim,
quer dizer, tá revelando, como eu falei, olha só, o problema é sexualidade. O sexo não tá bom, beleza. Você tá revelando que tem coisa ruim. E se a gente for cavucar, mexer, imagina uma cebola. Na superfície tá o que a gente tá falando, tá com problema. Só que se a gente começa a abrir um pouco mais, você vai ver que no centro tem questões mais densas, né? Tem uma comunicação mais viciada, tem uma dinâmica toda viciada, tem um relacionamento completamente viciado em relação às respostas, ao estímulo. E aí entra... A ausência de intimidade. A ausência, perdeu-se a intimidade, porque presta atenção, a gente tem falado muito sobre isso aí. Fazer sexo não significa ser íntimo, não. Às vezes você faz sexo, mas não tem intimidade. Você dorme com a pessoa, tudo, mas não tem intimidade. Você passa uma vida junto, mas não tem intimidade. Não sabe exatamente o que significa intimidade. Justamente. E a vida sexual, presta atenção, ela só vai ser gostosa, deliciosa, boa, se o nível de intimidade tiver, não é, Tica? Exatamente. Se não tiver intimidade, a vida sexual é terrível, é ruim, é monótono, é chato, é um peso, é um negócio horroroso pros dois. O maior desafio dentro dessa questão do tema que a gente está trazendo aqui, como fazer quando meu marido só conversa ou só é carinhoso quando ele quer sexo, o maior desafio é justamente entender que os times para se abrir pro sexo normalmente são times diferentes, né? A mulher, normalmente, ela precisa de um envolvimento maior, ela precisa de um envolvimento um pouco mais complexo. Eu brinco que, normalmente, o sexo para a mulher, ele começa na cabeça, ele começa de uma construção, de uma percepção dessa relação. É muito difícil, normalmente, para as mulheres estarem numa relação sexual de forma que seja prazerosa para elas se tiver muita coisa nessa relação que não está ajustada. Para o homem é muito tranquilo, porque para ele é muito mais objetivo. Né? E é objetivo, desculpa te cortar, porque assim, o cara tá cansado, ele quer fazer sexo. Ele tá frustrado, ele quer fazer sexo. Ele tá, sei lá, desgostoso com não sei o que, tá com pressão no trabalho, tá com um monte de dívida pra pagar, não sabe. Ele quer fazer sexo pra tirar a tensão e dormir de boa. E relaxar e dormir de boa. A cabeça da mulher é o inverso. É completamente o inverso, né? Normalmente a mulher, ela precisa estar descansada, ela precisa estar relaxada, ela precisa estar sem preocupação para que ela se envolva no sexo. Porque o sexo, normalmente, pra mulher, demanda um envolvimento emocional e também mental, um processo mental nisso. Então, se ela já está muito cansada, ela imagina o esforço mental que ela vai ter que empregar ali para poder sentir um prazer, né? Então, de fato, são universos de alguma forma diferentes, né? A gente opera em, digamos, bancos frequências diferentes. A frequência é diametralmente oposta. Márcia, tudo bom, querida? Seja bem-vinda, carinho. Valzinha falou assim, no meu caso, é o trabalho, tanto dele como o meu. Ficamos a semana inteira longe um do outro. Mas quando se encontra, o importante é que quando se encontrar, tem que fazer o bicho pegar fogo aí. O negócio tem que ser bom. Tem que ser bom pra vocês dois, tem que ser prazeroso pra vocês dois. Vocês podem construir muita coisa legal aproveitando esse afastamento, né? Como vocês podem aproveitar o afastamento para poder construir alguma coisa que seja legal. A questão é que a maioria dos homens, eles não têm essa noção, essa percepção de como funciona diferente de homens para mulher, né? Esse envolvimento sexual. E às vezes apenas falar parece que é como se você estivesse... Né? Exatamente. Como se fosse uma crítica. Uma crítica à forma como ele está fazendo, a abordagem. E falar, você diz, por exemplo, assim, se você chega e fala assim, amor, mas você podia ser mais carinhoso, você podia... a gente podia, né, assistir um filme juntos ali antes, ou tomar um vinho antes. Não, eu falo assim... Assim não parece tão crítica. Não, sim, mas eu falo assim, se, geralmente, no universo do homem, que o cara quer ir logo pro esquema, a mulher... Amor, por que você... amor, tem como ir mais devagar? Amor, tem como a gente mais pouco mais... Você deveria fazer isso. Amor, você poderia fazer... normalmente fala... Olha lá. Tá. Gente, vocês estão nos escutando direitinho? Nos fala aí, vem pra gente, só pra... Chegou uma mensagem ali no nosso retorno falando que o vídeo foi pausado.
Aí nós ficamos na dúvida. Mas vamos lá. Fala pra gente se tá tudo ok. Digam se vocês estão nos ouvindo, se tá tudo ok, se tá chegando aí direitinho. Estamos vendo bem. Normalmente, se você apenas cobra nesse sentido de dizer, olha, não quero, você tem que fazer assim, poxa, por que você não faz assim? Porque toda vez que você faz assim, normalmente soa como essa questão da crítica, soa como essa questão de parecer assim, nossa, tá ok, bacana, o que eu tô fazendo não é legal, nossa, não gosto das minhas investidas, tá bem baixo o som. Tá baixo o áudio, tá baixo, galera? Estou ouvindo, peraí, será que tem como aumentar aqui? Não, mas aí não vai, isso aí interfere no retorno, só na forma de ir, não. Tá melhorou um pouquinho aí? Vamos melhorar pra vocês. Pra mim tá bom, ótimo, tá ok. Então, maravilha. Pronto, aumenta o aparelho se eu estiver bola. baixo, vai lá no volumezinho e bota lá em cima pra experiência ser melhor possível aqui, tá bom? Show de bola. Então, assim, talvez, normalmente, quando você já chega e critica, ou melhor, e fala que deveria ser diferente, normalmente isso pode soar como uma crítica. E ninguém gosta de crítica, gente. Ninguém gosta de alguém falando como a gente faz as coisas erradas, né? Mas você pode utilizar outras formas de demonstrar o quanto que você gostaria que aquilo ali fosse de outra forma. A gente já falou que algumas vezes que se você não tem desejo nenhum de ter qualquer tipo de relação sexual, passa 15 dias, você não tem nenhum tipo de desejo sexual, primeira coisa, você vai ter que olhar o seu metabolismo, dar uma olhadinha nas suas taxas hormonais. Endócrino, né? Metabolismo não, exatamente. Sistema endócrino, os hormônios. Sistema endócrino. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque pode ser que tenha alguma questão endócrina aí que tá afetando a sua libido. Agora, se sua libido é normal, mas às vezes você perde a libido justamente porque a forma como seu marido te aborda, essa questão de só querer conversar, só ter carinho na hora do sexo, isso é uma questão, digamos assim, natural. Beleza, Tiara, é natural, porque a mulher funciona de uma forma diferente que o homem. A mulher, normalmente, o sexo começa na cabeça. A mulher precisa de um esforço mental maior para poder chegar no prazer, normalmente. A mulher, normalmente, gosta de fazer sexo quando ela tá descansada, justamente porque ela vai ter que ter essa energia mental para fazer o sexo, para chegar no prazer. O homem não, para ele é mais objetivo. Quando ele tá cansado, ele quer fazer para relaxar. Então, são duas dinâmicas diferentes. Como que a gente pode conciliar isso aí? Já que criticar não vai funcionar, criticar só vai fazer levantar uma barreira entre nós dois. E vai fazer ser uma bosta, porque assim, às vezes ele vai ter o que ele quer fazer sexo, só que assim, pra você vai ser um peso, porque você vai dar pro seu marido, vocês vão estar juntos ali, tá? Só tem adulto, tá, galera? Então não vamos importar com a linguagem, não. Então vocês vão estar juntos, e aí só que é uma porcaria, porque você tá contrariada, não é bom pra você, é rápido, às vezes é pro cara, é só pra ele descansar, vira pro lado, dorme, não tem afetos nenhum, eu digo permanente. E aí toda vez de encontro, qual que é a marca? Puxa, é sempre assim, é sempre ruim, é uma relação, ela é unilateral, ela é egoísta pra caramba, ela nunca vai gerar intimidade a partir daí, nunca gera plenitude a partir daí, né, Tica? Exatamente. Então, primeira coisa, vocês precisam conversar sobre sexo fora do sexo, né? Boa! Anota isso aí, galera, anota isso aí, tá? Anota essa parada que a Tiara acabou de falar, isso é uma das chaves poderosíssimas. Inclusive, se eu fosse você agora, nesse momento, clica no aviãozinho, manda para umas 10 pessoas virem aqui escutar o que a Tiara acabou de falar. Olha só, ela vai repetir para vocês aí. Clica no aviãozinho, chama umas 10 pessoas para vir aqui escutar o que a Tiara acabou de dizer aqui. Que é, se você passa por isso aqui, ó, o que a gente tá conversando aqui agora, se você já passou por isso em algum momento, presta atenção no que a Tiara acabou de falar para vocês aqui, tá certo? Clica no aviãozinho, manda para 10 pessoas e agora presta atenção. Chama a galera para cá e presta atenção. Tica, repete o que você falou. Vocês precisam conversar sobre sexo fora do sexo. O papo sexo tem que ser um assunto de casal e tem que ser um assunto que vocês conversem com frequência. Não é só porque vocês já têm um tempo de caminhada que vocês não precisem mais conversar sobre isso. Ao contrário,
Quanto mais vocês conversam sobre isso, melhor é a qualidade do que vocês vão viver na hora do sexo. Então, poxa, meu marido, às vezes ele só me procura na hora do sexo, ele não me dá um beijo durante o dia, não me dá um carinho durante o dia, e na hora do sexo vem todo engraçadinho pra cima de mim. Todo carinhosinho. Todo carinhosinho. Com cara de pidão. Com cara de pidão, às vezes, com aquela carinha de dó, que meio que assim... Porque ele aprendeu a fazer isso lá na infância, fazer isso a mãe, fazer isso com carinha de piedade. A mãe ia e dava o que ele queria, agora... A mãe dele é a esposa, ele vira com a carinha de pidão, vai pra esposa, a esposa vai e dá o que ele quer, né? Exatamente. Então, assim, converse sobre sexo fora do sexo, fale sobre suas preferências. Tiara, mas eu não conheço. Comece a explorar. Comecem a conversar justamente para vocês descobrirem novas coisas que vocês gostam, novas coisas que atraem você, coisas que te excitam, coisas que te deixam mais aberta ao sexo. Não tem como o outro também ter uma bola de cristal para descobrir o que você gosta. Não fecha. A conta não vai fechar. Acho que é Manu, não é? Oi, Manu. Oi, Acho Manu. Tudo bom, minha querida? Seja muito bem-vinda. Saudade de você. Michele também, seja bem-vinda aí, galera. Todo mundo tá dando um oi aqui. Então, Renato e Eliana. Olha que parada, que coisa doida. Como é louco esse negócio. Como é louco essa parada. Porque ele ou ela, nem ele vai adivinhar o que você gosta, tá? E nem você vai adivinhar o que ele gosta se vocês não conversarem sobre isso. Fora do momento. É clássico. Você tem um problema porque você tem vergonha de conversar sobre isso. Você tem esse problema na sua vida, ou seja, a vida sexual é ruim porque vocês não se esforçam para aprender sobre isso. Porque você não faz nenhum movimento para aprender sobre isso. Porque você nunca leu um livro sobre isso na vida. No máximo, você já participou de um encontro de casal da sua igreja e olhe lá, que talvez nem falou sobre sexualidade, sobre sexo, tá? Assim, sem pudor, sem tabus, a gente precisa falar sobre isso, gente. Porque tudo aquilo que é gigante demais eu não consigo derrubar. É um muro alto demais que eu não consigo atravessar. E até quando vai continuar assim? Até quando você imagina continuar a viver na vida com um sexo medíocre, com uma vida sexual medíocre, com uma vida de um relacionamento conjugal medíocre, ruim, sabe? Desastroso. Fala, Dream, querido, tudo bom? Seja bem-vindo. Então, assim, isso é ruim porque você tem um problema, ele não só tá aí, às vezes ele tá latente e você não olha pra ele, às vezes ele é um grande problema que tá presente durante muito tempo e você tá aí, sabe, desesperançosa, talvez, em relação a isso. Tá sem querer olhar de frente pro problema, sem querer encarar, realmente chamar o seu marido, que tá aí do lado do marmanjo do seu marido, né? Chegar e falar, olha, presta atenção, uma das coisas que você precisa fazer, como a Tiara falou, a primeira questão prática é conversar sobre sexo fora do momento de sexo. A outra coisa é você aprender... E não seja uma conversa de... Não é conversa de exigência, né? De exigência ou de cobrança. Dedo na cara. A gente sempre fala isso, porque normalmente quando a gente fala assim, gente, conversa sobre tal assunto, normalmente a forma de conversar sobre tal assunto, a forma de iniciar a conversa sobre tal assunto, normalmente é justamente cobrando, jogando na cara, mostrando o que não tá bom. E o problema é que isso só levanta muros, isso só afasta, né? E essa é a maior questão, porque se você fala cobrando, se você fala já dizendo como você não gosta, você só afasta as pessoas. E você tá doido para se aproximar da pessoa, você tá doido para poder resolver aquele assunto, você tá doido para que aquilo ali não volte a acontecer, mas você usa uma estratégia que só afasta a outra pessoa de você. Na verdade é uma burrice amorosa, a gente chama de burrice amorosa. O que é uma burrice amorosa? Você utiliza sarcasmo, você utiliza piadinhas, sabe? Você quer falar uma coisa, mas você fala de maneira indireta, você usa piadinhas, você fala com raiva, você fala botando o dedo na cara, você fala sendo uma barraqueira, sabe? Você fala sendo uma descontrolada, você fala sendo uma mulher irada, sem habilidade para dizer e chamar, olha, de maneira assertiva. Só que você não faz, sabe por quê? Porque você não tem autoridade interna, o seu nível de autoridade interna é baixíssimo. E aqui é o ponto que você tem que atravessar. Esse é o jogo que a gente tem que virar, pessoal. Se você não aprender a elevar o seu nível de autoridade interna, que é consciência da sua identidade, quem você é, por que você nasceu, que de fato, que tipo de relacionamento você merece, deseja, tá?
nunca você vai conseguir viver a plenitude do amor. Você vai aceitar qualquer bosta na sua vida. Desculpa o termo, galera, mas você vai aceitar qualquer coisinha mediana. Mediana quer dizer na média. E tá tudo bem se você que tá aqui nos escutando se acostumou com alguma coisa na média. Tá tudo bem se você acha que isso é o melhor. Mas olha um pouquinho para sua vida e para os resultados, para o seu casamento. Isso é tudo que você sonhou um dia ou é o que dá? É o quase, né? Que tá dando para viver. É apenas o que dá para viver. Ah, isso é tudo que eu tenho. Tá, mas presta atenção. É tudo que você tem porque você acostumou a viver assim, porque tá com preguiça de mudar a parada, sabe? E aí a gente vive num tempo onde realmente a gente não consegue levar adiante nossas mudanças, pessoal. Às vezes você entra numa live dessa e você não consegue ficar até o fim. Você não consegue assistir uma aula, sabe, de 30 minutos até o fim, de 40 minutos até o fim. Sabe por quê? Você quer algo rápido, prático, pronto. A felicidade não é um jogo que nasce pronto. O amor não é para amadores. E olha que contradição, né? O amor é para profissionais. Ou seja, para quem se dedica nessa parada, para quem aprende, para quem tem humildade, quem não tem arrogância intelectual, quem não tem uma arrogância na alma e no espírito e fala assim, olha, realmente eu preciso aprender, eu preciso mudar, é possível mudar essa parada. Você não vai mudar seu marido, você vai mudar você. Quando você mudar você, aí sim você tem uma chance absurda, incrível, absoluta, absolutamente transformadora, que é de mudar o relacionamento. Porque no casamento é você, ele e o casal. Só que o casal nunca consegue ser feliz se nem você nem ele não for amadurecidos, crescidos. O casamento de vocês, presta atenção, outra sacada e outro insight. Eu não gosto nem desse termo sacada, né? Fica parecendo que é uma coisa muito simples, mas presta atenção, isso é uma coisa profunda, é esse ensinamento. Ó, saca aí, presta atenção. O seu casamento nunca vai ser maior do que você. O seu casamento nunca será tão pleno, tão maior, eu digo, ele nunca vai ser melhor do que você pessoalmente for. Se você não se desenvolver, não crescer, não aprender essa parada do que a gente tá falando aqui, não aprender a conversar, não aprender a ser humilde para escutar, aprender, estudar, treinar, ser treinado, se permitir ser treinado, seu casamento nunca vai rodar. Você nunca vai ter um sexo de qualidade. A ideia é que seu casamento nunca vai crescer se você não crescer. É isso, nunca esse vai é o ponto. Subir de nível se você não amadurecer, se você não for para outros níveis. Justamente isso. Você vai sempre ficar jogando o mesmo jogo, né, Ti? Qual é o jogo de acusação? O jogo é, puxa, meu marido, aceitando um marido que só conversa, que só é carinhoso quando faz amor. Aceitando uma porcaria de uma relação que é o que dá, é o que tem. É o que mereço. O problema Será que isso que muitas vezes a gente fica modelando, não, a gente fica nivelando por baixo, sabe? Todo mundo, normalmente, que a gente conhece em volta da gente, a maioria das pessoas vivem relações terríveis. E aí você olha e fala assim, é normal ter uma relação ruim. É normal não ter ajustes, é normal não falar de forma carinhosa com o esposo, com a esposa, é normal ser grosso, é normal ser indiferente, é normal criticar, é normal só ficar cobrando, é normal não cuidar. E aí você começa a achar tudo normal e você começa a viver a média do que as outras pessoas vivem, porque você fica nivelando pela média do que as pessoas vivem. Mas não é porque a maioria dos relacionamentos que você conhece são ruins que o seu também precisa ser ruim. A questão é que o que essas pessoas têm feito pro relacionamento delas estarem onde estão? E o que você que tá aqui nos escutando vai fazer a partir de agora? Né? Então assim, meu marido realmente só é carinhoso quando a gente, né? Quando vamos fazer amor, quando a gente tá na cama, pô, peraí, calma aí, tem alguma coisa errada aí. Tá, ele foi treinado para isso, a gente tá dizendo o porquê. Homem geralmente não tem a capacidade de abstração, poesia, né? Ele não tem um vocabulário emocional interessante. Olha quando o homem tá frustrado, quando o homem está sentindo uma pressão absurda, como é que ele fala? Ele não sabe nem expressar. Tô mal, o cara fica dando patada, ele fica mal, ele não sabe dizer, não tem um vocabulário emocional. A mulher é muito mais sensível. Ele Homens não sabe dizer que ele tá angustiado, que ele tá preocupado, que ele tá se sentindo impotente, que ele tá se sentindo impotente frente à vida. Normalmente ele tá falando, tô mal, Pronto, é só isso. Irritado. Tô mal. É isso. Tô mal. Tô mal significa que às vezes o cara tá impotente frente à vida, ele tem uma impotência em relação à realização dos sonhos, dos anseios dele, às vezes ele tá preocupado em não conseguir dar conta, sabe? Puxa, é o terceiro filho que vai chegar, meu Deus, tô mudando de emprego, ou tô ameaçado de demissão, não sei, o cara não sabe expressar. O homem geralmente é ogro. Tem que ser assim, não.
Isso é comum, mas não tem que ser normal. Isso é comum, mas não tem que ser normal. Presta atenção. Você não precisa continuar no relacionamento acreditando que isso é normal, aceitando essa parada. O que você pode fazer com o que você tem? Aí presta atenção, a Val tinha falado lá em cima, a Val falou lá em cima assim, a gente só se encontra no final de semana. Beleza, é o que você tem? Hoje uma pessoa também no Stories falou assim, mas eu moro num lugar diferente, não moro na mesma cidade, né, que a minha esposa, e a gente tá tentando se reconciliar, ficar bem. E aí o ponto é, o que você tem hoje, irmão? Presta atenção, que não é o que você vai ter, não é o que você gostaria de ter, não é o que você teve um dia, nem o que você gostaria de ter. A pergunta pra você é, o que você tem hoje? O que você tem hoje? Você que tá aqui me escutando, o que você tem hoje? Você precisa partir do que você tem, de onde é que você tá. Você tem um marido, tem uma mulher, né? Tem, pô, não é o melhor, não é o príncipe encantado, não é a princesa encantada também, você não é a princesa, você não é a mais linda, você não é a Gisele Bündchen, né? E ele também não é o Brad Pitt lá. Bom, esse é o fato, essa é a questão, né? Você não é a mais linda do mundo, ele também não é. Mas são duas pessoas que estão aí, seres humanos. Você não é uma cebola, você não é uma cabeça de alho, né? Alho nasceu para ser alho e vai ser alho a vida toda. Você é um ser humano. Você tá escutando o que eu tô falando e isso de alguma maneira estiver fazendo sentido, tá provocando em você emoções. E você precisa refletir, no mínimo duvidar. Será que realmente não existe outro tipo de vida possível? Será que eu posso mudar? Será que eu posso mudar alguma coisa? Será que pode ser diferente essa parada? Será que eu realmente posso provocar o meu marido a conversar mais em outros momentos? Será que eu posso olhar dentro do olho dele, sabe, com generosidade e assertividade? Não é se impondo, não, gente. Não é se impondo. Isso é uma tolice, é uma burrice. Eu vou me impor. Você podia se impor, amiga. Você tá aí na bad, né? Tá ruim pra caramba, aí recebe conselho da amiga. Amiga, você tem que se impor. Bobeira, tolice. Você precisa se pôr, se colocar adequadamente, simetricamente. O que é se colocar, pessoal? Presta atenção nisso. O que é se colocar adequadamente? Não é passar por cima de ninguém. É saber que você é simétrico. Entende? Esse é o grande ponto, essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Fundamental. Para que você consiga provocar starts e mudar e que você saia desse ciclo permanente. Existe um ciclo de permanência na sua vida, tá? Existe um ciclo de permanência onde talvez você perdeu a esperança de perceber que é possível sim viver outras possibilidades, viver um casamento onde você tem um marido mais afetivo, sim, não é um cara meloso, mas é um cara mais afetuoso, um cara pelo menos que te dá bom dia, né? Um cara que lembra de você de vez em quando, que você gosta de alguma parada, traz quando chega, enfim, né? Que pede desculpa, um cara que manda uma mensagem de texto de repente, um cara que pergunta como você tá, você falou que tava mal, tava com enxaqueca, sei lá o que, o cara, pô, amor, você melhorou, como é que você tá? Sabe? Que mostre, que demonstre que é mais, que bate dentro do peito um coração de carne, não uma máquina, entende? Não é um homem que não é só um pinto duro em potencial, né? É um ser robusto, imbuído de emoções também. Não parece, mas tem, tá? Todo homem tem, tá bom? Tem emoções. O que você precisa fazer, gente? A gente tem falado muito aqui, você precisa aprender a abrir essas caixas, abrir essa caixa. A caixa é a mente, o coração dele. Você precisa aprender a fazer isso, minha querida, tá? Para se tornar uma PhD de verdade, o que um PhD sabe fazer? Sabe abrir o coração do outro, sabe falar e ser ouvida, sabe provocar. E como fazer isso, William, de maneira prática? Você pode aprender a fazer perguntas. Você pode aprender a fazer perguntas. Você pode aprender a colocar limites, entende? Olha o que Tiara falou. Oi, Gi, beleza, querida? Seja bem-vinda aí. Tiara falou para vocês, ela estava aqui, ela já volta. Tiara falou para vocês o seguinte, presta atenção, vocês precisam aprender a conversar, por exemplo, sobre sexo em momentos que vocês não estão fazendo sexo. Vocês precisam, a mesma coisa sobre os filhos, né? Sobre a educação dos filhos, quando vocês não estão no momento de educar, sobre dinheiro, quando não tem problema com dinheiro, sobre futuro, sobre tudo, enfim, sobre tudo quando não está naquele momento. Porque você só conversa quando o bicho pegou pro seu lado. Você só fala quando o calo apertou demais. E aí o problema disso é que às vezes você é quem apaga a luz. Quem apaga a luz sai por último, pessoal. E se você apaga a luz, você está saindo por último. Só muda quando é muito preciso. Ou seja, você está muito ferrado. E não é essa a questão, não é isso que a gente quer para você. Eu tenho certeza que a vida pode ser muito mais, seu casamento, seu relacionamento, sabe? Suas aspirações, seus sonhos. Eu sei que você carrega aí ambições, talvez perdeu no caminho, mas pode se resgatar dessa parada, beleza? Você pode resgatar isso aí.
Faz sentido essa conversa pra vocês? Tá fazendo sentido? Deixa eu saber aí. Tô conversando demais. Deixa eu saber que fez sentido até agora. Me fala aí, deixa a gente saber, pessoal. Bota no chat aí. Enquanto eu tomo água. Hoje não tem vinho não, Gi. Só tem água. Fez sentido, pessoal? Tá fazendo sentido essa conversa? Sim? Ah, que bacana. Sim, voltou. Vamos lá, a gente já vai terminar. Estamos no finalzinho aqui, pronto, fazendo sentido, massa, bacana. Vamos tirar um printzinho aí, uma fotinha dessa live? O que vocês acham? Vamos lá, tira uma fotinha com certeza, maravilha. Então, ó, presta atenção. Só recapitulando, tá? Coisas práticas. Não é vinho, hoje não é, infelizmente, hoje é água. Hoje é água mesmo, né? Pra não falar que a gente tá falando coisa aqui sobre a influência do vinho. O vinho deixa alegre, feliz. Vinho é celebração. O ponto é o seguinte, fundamental, conversar sobre o sexo em momentos que não é o sexo. Segundo ponto, aprenda a colocar limites, tá? A colocar limites, sim. Só que só é possível se você trabalhar a sua autoridade interna. Você nunca vai conseguir isso com a autoestima amassada, com o seu senso de estima pessoal anulado, aniquilado no chão, colado no chão. E como assim, William? Você tem que aprender a olhar para você de maneira adequada, não superestimada, não subestimada, nem para cima nem para baixo. Se for para cima demais, você vira um arrogante insuportável ou um arrogante insuportável. Se for para baixo demais, você fica com déficit, né, de estima pessoal. E aí você aceita qualquer coisa. E aí você tolera o intolerável. Não é essa a vida que faz sentido para você, tá bom? Você tá fora do momento, nos traz mais claro. Exatamente, Gi. Tá fora do momento, você não fica capturado, sequestrado pela amígdala. A gente chama de sequestro da amígdala. Ou seja, você não tem um sequestro emocional. Beleza? Esse é o ponto. Gente, se você botar em prática o que a gente tá falando, você já vai ter aí bilhões de coisas para fazer, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar um printzão aí? Vamos tirar um print aí, uma foto desse momento legal? A gente já vai terminar já. Tira uma foto desse negócio aí. Printa a sua tela. Aê! Pronto, eu espero que tenha dado tempo. Printa a tela, coloca no... Bota lá no Stories. No Stories. Marca a gente. Marca a gente lá, conta pra gente o que valeu a pena. Ou, se não, só coloca lá e marca a gente, já vai... Bota no Stories, no seu Stories, aí você vai lá no Asni lá em cima e bota @relacionamento PhD, certo? Por que isso? Porque mais pessoas vão ver o que a gente está fazendo aqui. Toda quinta-feira, 21 horas, a gente está aqui conversando, trocando ideia. Beleza? Gente, é isso por hoje. Vambora, tá? Tem muita coisa aí. Tia saiu de uma aula ali, deu uma aula para os alunos. E a diferença é porque ela entra lá no Zoom, conversa com a galera, assim, tira dúvida da galera, conversa olho no olho. O pessoal pode conversar também, beleza? É isso. Então, quem sabe uma hora você vem ser nosso aluno também do lado de cá. Você vem ser nossa aluna do lado de cá. Lembrando o seguinte, ó. Eu não sei se você sabe também, a gente escreveu um livro, Os 7 Segredos da Inteligência Amorosa. Se fizer sentido para você, se tiver interesse em conhecer o livro, é um método para te ajudar a fazer seu casamento dar certo. Clica no link da bio, vai lá, bota lá R$19,90 o livro, é um investimento em você, tá? É um investimento em você. R$19,90 você vai ter um método, acesso a um método cheio de ferramentas práticas para ajudar você a dar um salto, aprender ainda muito mais e mudar o curso do seu relacionamento. Fechou? Tamo juntos? Um abraço grande. Valeu, galera. Uma ótima noite. Continua por aqui. Chama a galera aí, quem não curte, ainda não segue a gente, chama lá pros seus amigos, chama a galera, vem pra cá que a gente continua a fazer muita coisa junto. Valeu, fiquem na paz, Deus abençoe, tamo junto. Até. Valeu. Tchau.